Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Noemi Odorizzi, a sua amiga manicure. É isso mesmo. Hoje tô tudo aqui, toda quentinha, agasalhada. Geralmente eu apareço de manhã fazendo as minhas maquiagens, na minha correria do dia a dia. Mas hoje é um vídeo diferente, é um vídeo noturno. Mas eu sei que você vai assistir em qualquer momento do seu dia. E aí, hoje eu vim falar sobre um assunto que a gente nunca tem a noção do que a manicure é, qual é o investimento de ser manicure, né? Quanto te custa ser manicure? De repente, naquele atendimento, a sua cliente senta na sua frente, você faz a unha, e aí termina o serviço, e desse serviço que terminou, a cliente pensa, bom, acabou por aqui, né? Só que vai muito além disso. Hoje eu trabalho de segunda a sexta, das 11 às 8 da noite. Essa é a minha carga horária. É, o horário de almoço, eu não tenho horário de almoço, né? Eu não tenho horário de almoço. Mas, pelo que eu percebo onde eu trabalho, né? A minha cartela, eu tô criando a minha cartela agora. Então, o horário que eu entro é o horário que já se aproxima do horário do almoço das pessoas dali ao meu redor. Ali tem bastante escritório, tem bastante loja, tem as ambulantes, eu fico na região da 25 de março. Na verdade, eu trabalho dentro da estação do metrô e, e aí fico nessa região, no centro de São Paulo. Então, a gente pega uma clientela bem interessante ali. Então, o que que acontece? Qual é o investimento, né? A gente não tem uma noção do quanto aquela manicure que está na sua frente, ela custa. Que nem eu já tenho uma trajetória de 10 anos, há mais de 10 anos, né? Eu iniciei em 2014, estamos em 2026, então já tem mais de 10 anos. E E do meu início para cá, aconteceu muita coisa, mas aconteceu muita coisa. E eu já parei, né? Eu parei igual todo mundo já sabe, eu fiquei um ano sem trabalhar, mas ser manicure é igual andar de bicicleta, você não esquece. Eu estava até falando com uma cliente esses dias que eu voltei, eu parei, né? Porque por conta da exaustão, por conta da doença que eu tenho, transtorno afetivo bipolar, eu acho que foi várias coisas. Por conta da idade, que eu comecei a ter sintomas que eu não tinha antes, eu comecei a perder a minha visão. Porque isso é normal, não é que eu tava ficando sem enxergar nada. Nada além de que um óculos. Eu uso óculos e o óculos faz um boom assim no meu olhar. Eu tava com óculos, eu tirei o óculos agora por conta da luz. Reflete a luz no óculos, mas eu ia fazer esse vídeo com óculos, né? E tá tudo certo, né? Então, eu parei de trabalhar, mas eu percebo que nesse meu trabalho, vai além, ele vai além. Como assim além? Eu amo muito o que eu faço. Eu me dedico, eu gasto tempo, que nem há pouquíssimo tempo, vocês viram aí alguns vídeos passados, eu acabei de fazer mais um aperfeiçoamento. Eu investi aqui naquele curso. Foi R$ 350 o curso que eu fiz, né? Eu iria fazer com uma outra profissional que estava R$ 100, que eu já conheço, ela também é muito boa. Mas eu falei assim, bom, eu vou investir com quem está ali próximo a mim. Foi com uma colega de trabalho, a gente está no mesmo ambiente. Ela dá treinamento para as meninas
do grupo, do time lá, da onde eu trabalho. Então, eu achei melhor eu investir nessa pessoa, né? Até porque ela é minha amiga, minha colega ali de trabalho, a gente tá junto. Qualquer coisa que eu tiver uma dúvida, é só eu recorro a ela. Mas assim, quanto você aí investe no seu trabalho? Aqui, é lógico que eu estou falando de manicure, porque eu trabalho com manicure. Mas e você, que é uma confeiteira? Você, que é uma faxineira? Sabia que faxina também tem os cursos, tem o pós-obra? Então, toda profissão, mesmo a gente está falando aqui de serviços, né? Todas essas profissões, elas têm uma dedicação. Elas têm. Outra coisa também que eu acredito que pesa muito o tempo que você tem de trajetória. Quanto mais tempo você tem, você já tem uma malícia do serviço, você consegue já entender, você já faz uma leitura do seu cliente. Quando a cliente senta na minha frente, eu já sei a leitura dela. Eu já consigo perceber se ela é uma cliente que gosta de conversar, se ela é uma cliente que é mais contida, se ela é uma cliente que só quer ficar ali no celular. Tá tudo bem. Eu não tenho problema com isso hoje. Isso não mexe mais comigo. A cliente ficar olhando a unha, eu consigo entender quando ela não tá gostando ou quando é uma admiração pelo seu trabalho. Nossa, que trabalho, sabe? Eu tenho essa percepção hoje, um pouco mais de percepção referente a essas coisas. Então, o que você faz, o que você tem de investimento? Porque não é só um sentar, sabe? Não é só a pessoa chega, senta, faz a sua unha. Ah, ela é só uma manicure. Não, você não é só uma manicure. Você não é só uma confeiteira. Você não é só uma faxineira. Você não é só enfermeira, você não é só, sabe, um serviço, você não é só aquilo, você vai além disso, você dedica, você gasta tempo. Por que eu tô falando como manicure? Porque eu tenho essa, igual eu falei, né? Eu tenho uma carga horária, mas eu sou MEI, eu não sou CLT, né? Eu não sou CLT, eu sou comissionada. Eu ganho pelo que eu trabalho, né? Então, por isso que eu tenho sempre que estar investindo em conhecimento, em dedicação, estar me dedicando, aprendendo, sabe? Buscar mesmo ali, é, buscar o crescimento, né? E, então, eu tô aqui, né, assim, eu quero muito assim, nesses dias no último vídeo eu falei do processo. Esse é o resultado de um processo. Por mais que eu parei um ano, eu fiquei literalmente um ano sem trabalhar como manicure, mas esse um ano ele não me engessou. Esse um ano não me fez perder nada do que eu tinha. Nada do que eu tinha de conhecimento, nada do que eu tinha de bagagem, nada. Eu não perdi exatamente nada. Quando eu voltei a trabalhar, não foi onde eu estou trabalhando agora, né? Eu já tinha contado essa história. Mas quando eu voltei a trabalhar, eu fiz um serviço e eu fiz uma. A menina falou assim pra mim: Você demora quanto tempo pra fazer uma unha? Aí eu peguei e falei assim: Ah, uma hora eu faço. Mas aí ela falou assim: Pé e mão? Aí eu falei: Mas eu não faço pé e mão em uma hora. Ai, meu Deus do céu. Gente, hoje eu faço em 1h20, depende da cliente, 1h20. Eu acho que se depende da situação do que vai fazer, eu acho que até uma hora. Hoje eu fiz um pé, acho que em 20 minutos. Em 20 minutos eu fiz um pé. Ontem eu fiz uma mão de uma cliente, eu fiz a mão dela em 20 minutos. E eu não foi eu que vi que fiz 20, porque ela falou assim: Ah, eu comecei, era 6 horas, agora é 6h20, ela já acabou minha unha. E detalhe, esmaltada com esmalte vermelho, limpinha, muito bem feita, tá? Não foi questão de, tipo, ela fez de qualquer. Não, fiz a unha da cliente muito bem feitinha, desenhadinha, assim, cutícula bem feitinha. Então, e eu achando que eu faço a unha em uma hora, porque eu via da onde eu trabalhava, eu era devagar,
eu conversava, eu batia papo, eu parava, sabe? Era aquela, sabe? Enfim, eu fui mudando. E aí eu descobri que eu comecei a trabalhar, eu percebi a minha agilidade depois que eu parei de falar, sabe? Depois que eu parei de falar. E eu sempre escutei isso aí, ó, lá de trás, mas eu não dava ouvido. Não dava, porque eu era nova, porque eu tava em outra fase, eu era extremamente feliz, sabe? Assim, não é que hoje eu não sou feliz, gente, eu sou feliz. Eu sou feliz, eu continuo dando as minhas tiradas de sempre, só que hoje com mais cautela, sabe? Hoje eu converso menos, né? Eu escuto mais. Tem pessoas que não conversam. Você não conversa? Não conversa. Pra mim, melhor ainda. Gente, por Deus, se a cliente pega o celular, pra mim, eu dou graças a Deus, porque ela não vai ficar me dando atenção. Eu não acho ruim cliente que trabalha com que pega celular. Eu não acho ruim. Eu não acho, de verdade. E é isso, sabe? Então eu tô aqui falando pra caramba, e aí eu não queria me perder. Eu tô aqui com uma colinha também, e, e aí eu queria falar assim, sabe? Sobre o dia de hoje, né? Que foi, na verdade, essa semana tá bem puxado, porque tá sendo, estão sendo dias muito frios, igual aqui, ó. Aqui, estão sendo dias frios, e em cima desses dias frios, o que que acontece? Menos cliente. E você é autônoma, você não é CLT, você não tem, eu não tenho salário base. Bom, se eu tenho meu salário fixo, mais, não, eu não tenho salário fixo mais comissão, eu tenho um salário que eu tenho que correr atrás para fazer, né? E engraçado é que eu sempre trabalhei e eu nunca tinha percebido isso. Mas por que que eu percebo isso hoje? Primeiro, porque eu tenho metas a serem alcançadas, né? Que você já sabe que eu tô com a minha meta aí de 4 meses, que esse final de semana eu vou dar uma olhadinha nela, com mais carinho nessa minha meta, né? Quem tá acompanhando aqui no canal já sabe. Dá umas olhadinhas nos outros vídeos que vocês vão ver a minha meta, a minha e do meu marido. E então hoje eu anoto tudo, tudo eu anoto. Eu anoto o que eu gasto, eu anoto. Na verdade, eu sempre anotei serviços, né? Fiz uma mão, anotava a mão, o valor, e tal. Eu sempre trabalhei com isso. Para falar que eu nunca trabalhei, é, 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 eu acho que é uma história para me contar em outro vídeo. Eu só vou iniciar. Eu trabalhei num lugar. Depois, vocês falam aqui se vocês gostam desse tipo de conversa, porque acontece. Eu trabalhei num lugar e eu confiava assim, gente, na, na dona do lugar de uma tal forma, eu era muito nova, eu era muito novinha. Ó, eu confiava tanto nela que eu tinha minha autoclave, eu levei minha autoclave e para tirar minha autoclave de lá, eu tive que assinar um termo com a minha autoclave que estava dentro daquela esmalteria. Gente, é assim, eu vou contar isso em outro vídeo. Olha, é esse tipo de coisa que eu já passei. E quando você vê esses vídeos de manicure, falando, né? Não é só ensinando técnicas, mas falando de vivência. Você que é iniciante, escuta com carinho para você não cair dessas presepadas, porque acontece. Você quer ser muito bom, você quer confiar muito. E não é só, hoje eu anoto, onde eu trabalho, a dona de lá, ela é extremamente honesta, correta, muito, muito certinha. Mas as pessoas, elas erram. Outra coisa, além de erro ou acerto, você precisa ter o controle. Por quê? Porque você não vai receber um salário fixo todo mês é R$ 1.000. Né? Eu estou colocando R$ 1.000 aqui como exemplo. Todo mês eu ganho R$ 1.000. Não é assim. Vai ter mês que você ganha 1.000, tem mês que você vai ganhar 800, tem mês que você vai ganhar 1.500.
mês ou quinzena. Ou eu tô falando em quinzena porque eu ganho por quinzena. Ou por semana, eu trabalhei também num lugar que ganhava por semana. Então é isso. Sempre anotei, sempre. E no penúltimo lugar que eu trabalhei, que foi aqui em Mogi, lá ela pagava por semana, por isso que eu lembrei agora. E aí a gente anotava, e era muito legal. Comigo era muito legal. Eu gostava muito dela. Eu gosto muito da dona, quase que eu falei o nome dela. Eu gosto muito da dona de lá. Outra pessoa extremamente honesta, uma mulher honestíssima, não sei se existe essa palavra. E ela fazia assim, ela anotava no caderno dela lá e eu anotava. E às vezes não batia, e falava pra ela assim, olha aqui, ó, eu fiz essa pessoa. Ou então eu falava assim, não, essa pessoa aqui não foi eu que atendi. Aí ela lá e olhava comanda por comanda, comanda por comanda. Às vezes batia, ó, certinho. Às vezes errava, gente. Por quê? Porque o erro acontece. Então, você que é iniciante, ou você que não é tão iniciante ainda, ai, mas eu confio. A questão não é confiar ou desconfiar. A questão é, eu preciso ter um controle. Quanto que eu recebo? Por que que eu não marco? Tem que marcar. Por que que você marca? Porque que nem eu falei da minha meta. Eu tenho uma meta. Se eu tenho uma meta, isso porque eu tenho uma meta e não fui fazer ainda o orçamento, né? Eu mandei a foto do meu carro pro meu pai, para ele ver lá com o mecânico dele. O meu marido vai ver com o mecânico dele, vão pegar os orçamentos, bater, e aí ia trabalhar em cima dessa meta. Bom, hoje eu ganhei 5 mil. Amém, Senhor. 5 mil reais. Então, desses 5 mil reais, 50 reais, 50 não, 500 reais já fica para minha meta. Ah, mês que vem, ai, ganhei 6 mil reais. Amém, Senhor. Fica 1.000 reais separado para minha meta, sabe? Então, a gente precisa ter compromisso com o dinheiro, sabe? Eu tô falando isso daí que eu tô falando, eu comecei a a ter essa noção agora, depois dos 40 anos. Mas eu iniciei como manicure, eu tinha, meu Deus, 30 e poucos anos. Né? Hoje eu vejo que eu era nova, e eu não era tão nova, né? Não era tão nova, porque hoje está cheio de menina nova. Eu vejo lá onde eu trabalho, quantas meninas novinhas tá entrando nessa profissão, sabe? Entrando como nail designer, que ganha muito mais do que uma manicure. Então, é, vou parar por aqui, tá bom? Eu vou só falar uma frase que eu achei muito bonito. Ser manicure, vou ler de frente, né? Eu vou colocar o óculos pra vocês verem, gente, tá puxado. Aqui. Ser manicure é muito mais do que fazer unha. É administrar um pequeno negócio todos os dias. Cada investimento que você faz hoje tem o objetivo para o seu crescimento. Então é isso, gente. Eu vou terminar aqui. E se você ficou até o finalzinho, porque hoje foi um pouquinho maior o vídeo, até porque eu tô com mais tempo. Deixa eu tirar aqui o óculos. Eu tô com um pouco mais de tempo. E eu tô aqui abrindo meu coração para quem está chegando nessa profissão, para quem já está nessa profissão, para quem tem uma outra profissão e tem as mesmas dores, esse mesmo sentimento de, meu Deus, o que vai ser de mim amanhã, né? Porque os dias frios vêm, né? E é literalmente, são dias bem difíceis, mas não desanima. Lembra que tudo é um processo. Ainda tô com a hashtag, ó, processo. Se você chegou até aqui, eu tô nessa série aí, né, de manicures, mas serve para qualquer profissão, tá? Para qualquer profissão. Artesã, vocês que são artesã, que é uma coisa assim, que eu amo também. Eu acho que se eu não fosse manicure, eu ia ser artesã. Eu até montei um cantinho aqui pra mim, aqui, que meu marido montou um cantinho aqui pra mim, e não deu muito certo, mas eu tô lá, com umas caixas paradas, deixando a minha mente fluir. Quando eu tiver um pouquinho de tempo, eu vou também criar alguma coisa, mas
para as artesãs, professoras, enfim. Eu não sei qual é a sua profissão, mas eu só sei de uma coisa: precisamos acreditar no processo, ter metas e vamos que vamos, né? Então, se você ficou até aqui, não esquece, hashtag processo. Beijo!